Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o analfabetismo funcional e a interpretação da Bíblia. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreva e compartilhe o vídeo, tá bom? Agora, depois não esqueçam de quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. E vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor, mais uma vez, o Senhor inspire aqui o seu mensageiro, que fale através da minha boca, que me use como seu instrumento, que seja apenas o seu instrumento, Senhor, que você possa me usar e levar a mensagem a essas pessoas e a mim também. Que todos nós possamos aprender, Senhor, ilumine a mim e as pessoas para que possamos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. Nós possamos estar sempre juntos, meu Deus, que os mais professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espíritos, eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que no mundo, principalmente no Brasil, mas no mundo, tem muitos analfabetos funcionais. O que é isso? Eu, como pedagogo, tenho experiência para falar sobre isso. E agora, como sou futuro teólogo também. O analfabetismo funcional é aquele analfabetismo onde a pessoa lê, entende o que está escrito, mas não compreende. Né? Vou usar mais uma vez o texto que eu ando usando várias vezes. O ladrão estava roubando no mercado e a casa caiu. Uma pessoa que é alfabetizada, ela vai entender que o que está escrito, né? Que é o ladrão estava roubando no mercado e a casa caiu. Mas somente uma pessoa alfabetizada funcionalmente vai compreender que o texto não está se referindo a que o mercado desmoronou do ladrão, mas sim que ele foi capturado. Você entendeu? Então, ele foi pego em flagrante. Então, isso é um analfabetismo funcional. A pessoa entende o texto, mas não compreende a mensagem que está por trás dele. Entendeu? Como no caso aqui, a pessoa que é um analfabeto funcional, ela vai entender que o mercado desmoronou. Mas uma pessoa que não é analfabeto funcional, ela vai compreender a mensagem por trás, que quer dizer que o ladrão foi capturado. A nossa Bíblia, queridos irmãos, ela é escrita com muitas mensagens desse tipo. Né? Às vezes, um número, quando você o número representa duas vezes o mesmo número, ele está querendo dizer do mesmo assunto. Às vezes, nem sempre, mas às vezes. Né? Como no caso da mensagem de Pedro, né? Quando ele tem o sonho lá que o véu desce do céu e Deus fala para ele comer as carnes, ele fala, não, não como carne imunda. Foi falado para ele comer 3 vezes. E aí chegam 3 homens na porta da casa dele. Então, já é um indício que está falando a mesma coisa. Né? Porque ali era uma mensagem profética, era uma mensagem que Deus estava alertando, falando figurativamente com Pedro, né? Mas por que que ela não foi escrita então? Uma voz falou para Pedro simplesmente, acabou de falar com ele, Pedro, vá com os 3 homens que estão chegando aí. Porque se eles colocassem diretamente, e esses textos caíssem em mãos erradas, poderia dar problema. Essa mensagem não chegaria. Né? Muitas mensagens elas foram escritas é, pessoas que já estavam presas. Paulo escreveu vários textos dele quando ele estava já preso na prisão. João escreveu muitos textos isolados da ilha de Patmos, inclusive o Apocalipse. Né? Lucas escreveu algumas coisas, provavelmente ele que escreveu o Atos, ele pode ter escrito esse livro também já com Paulo na cadeia. E Paulo ditando as coisas para ele. Né? Então, se ele saísse de lá com um texto, os guardas iam querer ler. E se eles compreendessem o que estava escrito, eles não deixariam que ele saísse com aquele texto, eles rasgariam a mensagem. Então, tudo isso tem que ser visto. Por isso que a Bíblia muitas vezes é escrita figurativamente. Mas somente uma pessoa que tenha esse conhecimento interpretativo vai ter a oportunidade de chegar a essa mensagem. Né? Nós temos pessoas que elas têm mais facilidade para essa arte da interpretação, né? Da hermenêutica, que é que é a arte da interpretação, né? Ciência que estuda a interpretação de textos e da Bíblia também.
né? Que é as pessoas que são mais de humanas, né? Que são, eh, que gostam mais de português, de inglês, né? Que tem facilidade com essas coisas. Então também tem uma interpretação. Eu, por exemplo, sou de exatas, né? Né? Porque nós temos 3 áreas, assim, que é dividida essas coisas, né? Exatas, que são as matérias aí, né, as coisas que usam contas, né, coisas exatas. Temos as naturais, que são as coisas que estudam natureza, as coisas mais, e a humanas, que é o que estuda línguas, né, essas coisas, né. Então, no caso, para quem tem facilidade com humanas, vai ter facilidade maior para interpretação de texto. E eu já sou de exatas, então eu não tenho facilidade para interpretar texto, né. Mas, com a iluminação de Deus, eu consigo interpretar a Bíblia. Por quê? Porque Deus nos ilumina para poder interpretar corretamente. É por isso que eu sempre oro aqui antes de começar a mensagem e falo: "Deus, ilumine a mim e as pessoas que estão ouvindo, para que nós possamos interpretar corretamente a mensagem que está sendo falada", né. Então, por que que eu estou dando essa meditação? Para a gente entender o porquê que existem tantas doutrinas. Porque pessoas que são analfabetas funcionais, que não têm um conhecimento hã, correto da Bíblia, eles acabam criando falsas teorias por alguns erros, né, como vou usar mais uma vez o erro do pastor, né, que ao cair ele abria a Bíblia em parte aleatória, e ao cair aleatoriamente em Apocalipse, eh 13, né, não sei se é 13, que aonde está escrito que a segunda besta que a primeira besta ia sair do mar, ele fala para as pessoas não ir para a praia, porque a besta ia sair do mar, porque ele não compreendia aquilo ali. Então ele não tinha para o cara poder estar ali pregando, ele tem que ter um conhecimento bem profundo da Bíblia. Então deu para agir dessa maneira. Como é que ele abre a Bíblia numa coisa aleatória? Ele não estudou aquilo. Você entendeu também, entendeu? Então ele ficou sem saber o que falar. Caiu numa parte complicada, uma profecia, e aí então, aquela igreja, se acreditar no que ele falou, vão criar uma teoria e as pessoas daquela igreja não vão mais frequentar a praia, porque a segunda besta vai vir de lá. Então, lá é um lugar demoníaco, lá é um lugar não sei o quê. Aí vão começar a unir, porque as pessoas estão quase nuas, porque as mulheres estão de biquíni, quase uma calcinha e sutiã, porque estão mostrando demais, porque não sei o quê, e vão achar que a praia é um lugar errado para se frequentar. Entendeu? Que é contra, que Deus é contra, né? Aí vem a outra igreja e o cara vai falar: "Olha, não podemos ter imagem para adorar. Então nós temos que pegar todas as imagens que nós temos em casa, fotos de pessoas que já morreram, e temos que tacar fogo nessas fotos, ou destruir imagens, filmes que possam ter". A Igreja Universal pregou isso, não sei se ainda hoje prega. A minha prima mesmo que frequenta a Universal, ela queimou tudo que ela tinha do pai dela que já tinha morrido, e depois ela foi na casa da minha tia, que é a irmã do meu pai, né, que é a mãe dela, e queria queimar as fotos que a gente tinha lá, a gente já falou: "Não". Depois que a minha tia morreu, eu não sei o que foi que ela fez, se ela queimou as fotos também. Mas isso é um absurdo. A Bíblia não fala que você não pode ter fotografia, até porque não existia isso na época, né. O que que nós não podemos fazer com as fotografias? Conversar com elas, falar: "Eu tenho a fotografia da minha avó aqui, né, das minhas 2 vós, do meu avô, do meu bisavô", para falar: "Vó, me proteja onde você estiver. Vó, proteja a casa. Vó", não sei, não posso. Ela não está sabendo de nada, ela está na sepultura. Eu não posso adorar aquela foto, mas eu posso olhar para a foto, ver como é que era o rosto da minha avó que eu não conheci, ver o rosto da minha outra avó que eu não conheci, ver o rosto do meu bisavô que eu não conheci, que era o pai dela, da minha avó, né. Posso ver pessoas que já se foram para matar a saudade. Eu tenho filmagens dos meus aniversários desde 1 ano, depois 2 anos, depois que eu sei 5 anos, alguns aniversários, depois acho que 9 anos, tem alguns filmagens, meu batizado na igreja católica, fui batizado na igreja católica, né. Hoje eu não sou católico, nem na verdade eu nunca fui, porque eu nunca fiz catecismo nem nada, mas eu fui batizado na igreja católica. Tenho também a filmagem batizado, "Ah, como você tem batizado na igreja católica, mano?", né, os protestantes vão falar: "Isso é um absurdo, muito protestante". Não, tem a minha imagem ali como criança. Por que que eu vou destruir a imagem da minha mãe que aparece na filmagem, meu pai, e eu como criança, meus tios que foi quem me batizaram lá? Por quê? Não, eu tenho aquilo ali como uma lembrança de uma imagem, e não como uma coisa que: "Ah, meu batismo, que legal, eu batizei". Não, simplesmente é uma lembrança do meu passado, eu não vou destruir aquilo porque eu não tenho aquela fé, porque eu não acho válido aquele batismo que eu tive. Não, jamais eu destruiria.
você entende? Então é uma questão de respeito que eles fazem. Eu tenho como uma lembrança, mas eu adoro aquelas coisas? Não. Então não tem problema de eu ter. Mas a igreja já criou uma teoria, né, tem certas igrejas que não pode ter. Aí vem a outra igreja, cria a teoria que foi abolido sábado para domingo. E aí começou a ter movimentos sábado e domingo. Aí vem outra, cria a teoria de que o pessoal morre, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. A Bíblia prega essas coisas, isso que eu estou falando? Não prega, gente. Procura. Estude na Bíblia. Não acredite no que o pastor falou, no que o padre falou, no que o apóstolo falou, no que o missionário, cardeal, não importa o nome, papa, não importa o nome que você quer usar na tua. O líder religioso dessa igreja, ancião, não importa. Não acredite no que ele fala. Pega a Bíblia para você e estude. Mas toma cuidado, porque certas Bíblias, elas foram remoldadas, tá? Para facilitar o compreendimento das falsas doutrinas que as pessoas acreditam. Uma dessas Bíblias é a versão Novo Mundo, se não me engano, acho que é Novo Mundo, que é a versão utilizada, tradução utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Essa Bíblia ela foi deturpada e alterada para ser de acordo com as crenças das Testemunhas de Jeová. Então, por exemplo, onde tem as palavras Senhor, Deus, geralmente está escrito Jeová. Ah, mas não é demais. Não, não tem. Realmente, que pode chamar Deus de Jeová. Só que eles trocam palavras para dar a entender. Por exemplo, na Bíblia comum está escrito lá em João. No início o verbo é a palavra, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Certo? E aí o que acontece? Quando lá na Bíblia Testemunho de Jeová está, no início o verbo é a palavra, o verbo estava com Deus e era um Deus com letra minúscula. Entendeu? Então, para quê? Para dar a entender que Jesus não era Deus. Então isso é alterar, mas até altera, porque quando você lê na Bíblia, você entende que a palavra Deus, ela se refere com letra maiúscula ao Deus Pai, a Jeová, a próprio Jesus, muitas vezes, ao Espírito Santo, ela refere ao Deus único, ao nosso Deus, à nossa Trindade. Agora, quando você tem Deus, letra minúscula, geralmente é Deus, deuses, são os deuses pagãos, são os falsos deuses, né? Então, o que dá a entender com essa frase aí dessa maneira escrita na Bíblia? Que ele era erroneamente adorado como um falso Deus, né? Jesus, no caso de Jesus, entendeu? Então, acaba levando a entender que Jesus não era Deus. Quando em todas as versões, até mesmo nos manuscritos mais antigos que existem, ainda existem, é escrito que Jesus era Deus, né? Então, muito provavelmente, 100% de certeza, pelos estudos bíblicos, que Jesus era Miguel, né? Ele usava o nome de Arcanjo Miguel, mas Jesus não era um anjo, ele era o líder daqueles anjos, o criador e líder daqueles anjos, né? Mas ele usava esse codinome quando estava em batalha, Arcanjo Miguel, né? Tanto que quando Abraão fala Deus está aqui, tinham 3 anjos lá, né? Quem que eram os 3? Gabriel, Rafael e Jesus, o Miguel, né? Por isso que Abraão fala Deus está aqui, porque era o Jesus que estava ali, o Deus Filho, né? Arcanjo Miguel. Quando Jacó luta com Deus, lá depois fala que lutou a noite inteira com Deus e teve seu nome mudado para Israel, quem era esse Deus? Era Deus Pai? Não, era Jesus. Por que eu sei que era Jesus? Porque quando Moisés pede para ver a face de Deus lá no Monte Sinai, para ver a Deus, Deus fala, não, ninguém pode ver minha face, porque se ver minha face, morrerá. Ninguém ficará vivo se ver minha face. Em outras traduções está assim também. Mas eu vou deixar que você me veja de costa. Então, o ser humano não poderia ver a Deus. Se Jacó viu a face ali e Abraão viu lá também, não poderia ser o Deus Pai que estava ali, mas sim o Deus Filho transfigurado. Você está entendendo? Então, queridos irmãos, são as provas de que Jesus realmente é Deus também.
Mas, então, existem algumas traduções que estão erradas. Mas nós podemos usar qualquer versão da Bíblia? Sim, podemos. O Senhor a Deus e peça que Ele te mostre a verdade, que Ele te ilumine, e estude qualquer versão da Bíblia que você quiser, sem problema nenhum, entendeu? Eu, por exemplo, é até interessante que a gente leia várias versões da Bíblia, tá certo? Não uma só. Então, eu leio, por exemplo, eu tenho a Bíblia Testemunho de Jeová, que eu já li algumas vezes, já comparei versículos. Eu tenho a Bíblia católica, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Bíblia, a versão, tudo isso aí em PDF, tá? Em aplicativo, né? Física, eu tenho acho que 6 Bíblias, uma que tem a versão NAA, nova versão atualizada, né? Nova Almeida atualizada. Eu tenho a outra que é a Almeida Revista Atualizada, tem a outra que é a Almeida Corrigida Fiel, tem a Bíblia Testemunho de Jeová, tem uma outra Bíblia que eu não lembro agora qual que é a versão, e tem a Bíblia do discípulo. Tem a Bíblia Andrews, né? Que é a Bíblia que ela tá tipo a Almeida Revista Atualizada, do Instituto Andrews, e eu tenho a Bíblia do discípulo, que tem a versão NVI, que é a nova versão internacional. Ou é NVT, não sei se é NVT ou se é NVI, agora eu tô aqui na dúvida. Mas na versão internacional, na versão transformadora, eu acho que é NVT, tá? E aí eu tenho. Qual que é a Bíblia que eu uso mais? Eu uso a NVT. Quando eu estou fazendo a minha leitura diária, geralmente eu uso a NVT. Agora, quando eu estou fazendo estudo da escola sabatina, por exemplo, aí eu uso a NA, porque geralmente eu faço a leitura pelo celular, na, pelo aplicativo que eu tenho no celular, e ali eu uso a NA. Mas a NA é melhor? Qual que é melhor? Segundo alguns estudiosos, teólogos estudiosos, as duas versões melhores para você estudar, se não me engano, né? A melhor é a NA. E a segunda acho que é a NVT, se não me engano, a versão transformadora. Só que você tem que entender que há coisas que também estão erradas na NA. Não é perfeita. É a mais certa, mas não é perfeita. Por exemplo, lá em Isaías, Oséias, eu não lembro agora do tal texto, que fala que o justo é salvo pela fé, na NAA. E na nova versão transformadora fala que o justo é salvo pela sua fidelidade. Parece a mesma coisa, né? Fé, fidelidade tem a ver. Só que aquele sua, ele está se referindo à fidelidade nossa, ser humana, ou a de Deus? Se você ler o contexto, você vai ver que está falando da fidelidade de Deus. Então a palavra ali não poderia ser fé. Você salva pela fé de Deus? Não, você salva pela fidelidade de Deus às suas promessas, à sua humanidade. Você entendeu? Então, a palavra correta, que se você procurar nos manuscritos mais antigos, você vai ver que vai estar escrito fidelidade. A palavra em hebraico escrita lá é fidelidade. Então, a que traduziu mais corretamente foi a NVT nesse caso. Entendeu? Então, por isso, quando a gente faz um estudo, a gente tem que usar várias Bíblias. E qual a versão que eu vou usar para ensinar alguém? Depende. Se eu for trabalhar com um jovem, o ideal é que eu use a versão fácil de ler. Se eu for trabalhar com uma pessoa mais velha, dependendo da idade, eu posso estar usando versões mais antigas, porque às vezes a pessoa ela tem um jeito de falar, um pensamento mais antigo, entendeu? E eu posso sempre estar usando duas versões. Por quê? Porque eu tenho que ver como que eu vou atingir melhor aquela pessoa. Então não importa a versão que eu use, eu tenho que saber, mas eu preciso querer estar querendo saber a verdade. Eu mesmo nunca fui para a igreja, você vê que eu me batizei com mais de 30 anos, entendeu? Né? Esse ano acho que a igreja aqui vai fazer 4 anos ou 5, né? Perdi a conta, né? E então, eu fui o primeiro a ser batizado ali, entendeu? Mas eu nunca quis batizar, por quê? Porque eu nunca confiei nessas igrejas evangélicas, né? Eu sempre achava que os pastores estavam querendo só dinheiro, que era tudo charlatão. Eu não tinha esse pensamento de hoje, né? Eu não. Por quê? Porque eu não.
eu não me sentia convencido, porque eu sou uma pessoa que eu não sou enrolado. Eu não acredito, sabe, a pessoa fala pra mim: "Ah, Ângelo, eh aquele carrinho não pode, ele tá podre, ele não você não vai usar mais, é melhor jogar ele fora". Não, a pessoa vai ter que me falar por que que eu não, se eu tô olhando, tô vendo que ele tá bom, a pessoa vai ter que me explicar por que que ele tá podre, por que tem que jogar fora, entendeu? Eu não vou acreditar assim, é que nem na política, não adianta o político chegar e falar: "Ah, é assim, é assado", não, eu quero saber o que é que ele tá tentando fazer, eu quero saber se a ficha dele é limpa ou não, se ele tá sendo investigado, eu não vou votar nele enquanto ele não provar sua inocência, entendeu? A mim é a mesma coisa. Eu preciso de argumentos, eu preciso de provas para acreditar. E quando eu caí nesse caminho que eu estou, nessa igreja, na Novo Tempo, eu comecei a ver os caras explicando a Bíblia e dando argumentos um atrás do outro. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu já comecei a sentir vontade de ir atrás de Deus vendo as novelas bíblicas da Record, que não tem nada a ver com o Adventista, né? A Record é da Universal. Mas eu assisti o filme do Macedo, tudo mais, né? O de Macedo. Assisti o 1 e o 2. O 1 no cinema, o 2 em casa. O 3 eu não lembro, só assisti. Acho que teve o 3 também, nada a perder 3. Então, eu quis procurar uma verdade. E esta verdade, eu comecei a encontrar, pelo menos, as pessoas se esforçando para estudar, para entender, para aprender, lendo a Bíblia. Entendeu? Lendo a Bíblia. Compreende, queridos irmãos? Então, a gente tem que ler a Bíblia para a gente aprender a verdade. E ali eu vi a pessoa lendo, procurando um lugar, em outro, mostrando em outro, né? Aí eu cheguei na igreja aqui e encontrei algo que eu nunca vi em outra. Se eu tiver alguma outra, vocês podem mandar nos comentários aqui no vídeo uma igreja a qual todo mundo prega. Não tem uma pessoa na igreja que não prega. E eu sou o único lá que não estou pregando na igreja. Ainda. Mas por escolha minha, não que eu não possa pregar. Se eu quiser, é só eu falar que eles vão agendar um dia para pregar. Você entendeu? Todo mundo está pregando, todo mundo está estudando. Né? O pastor chegou a falar lá que nós temos ali um curso de teologia gratuito, né? Até melhor do que um curso de teologia. Então você vê. Alguma igreja que vocês frequentam, alguém prega além do líder da igreja na frente, do pastor, os bispos? Não. Não? Se tiver, você me fala. Alguma igreja de vocês tem um culto sem o pastor estar presente na igreja? Pois na minha, sim. Pois na maioria das vezes o pastor não está nem presente na igreja. Por quê? Como funciona? Você vê como a igreja ela está querendo gastos menores. Nós temos um pastor, mas no mínimo cada 4 igrejas. Então o pastor daqui, ele é pastor dessa que eu frequento, que é a igreja da Açupeba, ele é pastor da São Lázaro, ele é pastor acho que é da Vida Moraes, não, Moraes não, na Policena. Na Policena é uma igreja adventista que tem no centro de Mogi, que ela é só de japoneses. E ele é também pastor da Central de Mogi, que é a matriz aqui em Mogi, né? A igreja adventista, a matriz adventista, que é a maior. Então, ele é dessas 4. Então, quando ele não está aqui, ele está lá na Central, ele está na japonesa, ele está na São Lázaro. Então, nem sempre o pastor está na igreja. Então, todo mundo prega, todo mundo vai na frente, todo mundo estuda, todo mundo tem escola sabatina, todo mundo ali participando. Eu acho isso fantástico. Eu fico vendo ali realmente as pessoas tentando alcançar Deus, tentando, ou seja, não sei se estamos corretos, mas estamos tentando pelo menos. Coisa que eu não vi em outra igreja. Eu vou em outra igreja, vejo as pessoas sentadas lá, o pastor falando um monte de coisa, né? Sem dar muitas evidências ali do que ele está falando, e aí depois tem as músicas, as coisas, a pessoa vai embora, né? E simplesmente fica por aí. Chega em casa, a pessoa joga a Bíblia num canto, como se deixar mofando lá, e depois você vai para a igreja. Aqui não. Aqui nós estamos em contato com a Bíblia praticamente 24 horas por dia. Todos os dias. Seja aqui, ó.
já fiz meu estudo bíblico, tenho devocional diário, tenho lição da escola sabatina, fazer diário, entendeu? E são essas três coisas que a gente faz diariamente, todos os dias. Tem o ano bíblico, então o que eu faço? Eu abro a Bíblia no ano bíblico e faço o ano bíblico. Então cada dia tem os capítulos para você ler. Aí depois que você lê os capítulos, aí você tem a escola sabatina, né? Tem, que eu tenho que fazer estudos, tem o devocional, e nisso a gente vai fazendo. E aí eu gravo essa mensagem, tem quem vai na casa de pessoas, tem quem prega no trabalho, tem. Então, todo mundo está fazendo seu trabalho. Entendeu? E nós assistimos a Novo Tempo. Então nós estamos sempre em contato com a palavra. Eu assisto os programas do Novo Tempo, Bom de Bíblia, Na Meia da Verdade, Bíblia Fácil, Escola Bíblica, A Voz da Profecia, Arena do Futuro. Então, são programas extraordinários para assistir. Tem outros, aqui não dá tempo para ver tudo. Né? Outra coisa que eu vejo na Adventista, que eu não vejo também em outras igrejas, é a preocupação com a alimentação. É uma coisa que eu também não vejo em outras igrejas. Outra coisa que eu vejo nessas Adventistas, que eu vejo pouco em outras igrejas, é a preocupação com os fiéis. Então a pessoa, quando começa a faltar, a pessoa quer ir na casa da pessoa e ver o que está faltando, o que está acontecendo. Entendeu? A pessoa procura fazer o bem, procura tentar ver o que está acontecendo com a outra, né? Fazem visitas, não só para pegar a palavra, mas para conversar com a pessoa, ver o que está acontecendo, pessoas que estão doentes, né? E a testemunha de Jeová também faz visitas, né? Vai passando de casa em casa na rua, fica parada, muitos ficam parados na rua para oferecer os folhetinhos deles lá, as revistinhas, só que eles têm coisas que eles estão equivocados nos estudos, né? Como, por exemplo, falar que Jesus também não é Deus. Claro que ele também é Deus, né? Então, queridos irmãos, não sejam papagaios e também procurem estudar, não serem analfabetos funcionais e quererem interpretar mal a Bíblia, né? Os estudos dizem que muitos brasileiros são analfabetos funcionais, e uma quantidade bem grande, aliás. Tem mais analfabeto funcional do que não. Então, eu mesmo posso dizer que sou um pouco, porque para português eu sou péssimo. Mas quando a gente ora, no caso da Bíblia, e pede a iluminação de Deus para a gente aprender, Ele vai nos dar a interpretação. Nós só temos que absorver. O próprio Espírito Santo não interpreta a Bíblia para nós, né? Para nós compreendermos a Bíblia, nós precisamos saber a data que foi escrito, quais eram os costumes, quem era o rei na época. Muitas vezes, que daí a pessoa vai ler a palavra do Lázaro vai falar, Jesus está falando que a pessoa vai para o inferno, vai para o céu. A gente vê o rico, o Lázaro no céu e o rico no inferno. Não. Jesus está contando uma parábola de acordo com o ponto de vista da crença que os israelitas tinham na época. Porque eles foram corrompidos pelos poderes pagãos, quando eles foram escravos, cativos, e adquiriram crenças falsas. Entendeu? Então, como muitos naquela época não acreditavam em ressurreição e não acreditavam na que a pessoa ia para o pó da terra, eles então fizeram o quê? Jesus fez o quê? Ele contou de acordo com o que eles acreditavam na época. Entendeu? Basicamente isso. Agora, muita gente vai usar isso aí para falar que a pessoa morre, vai para o céu, vai para o inferno. Você está entendendo? Então, queridos irmãos, é assim. Nós temos que entender que Jesus, ele falou dessa maneira, ele não quis dizer que nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. O que ele quis ensinar ali foi, tome cuidado, se você não seguir as orientações de Deus, se for obediente a Deus, você vai para o lago de fogo e enxofre. Vai queimar, vai sofrer as consequências. E se você for fiel a Deus, obediente, seguir as orientações, sair a praticar o bem, como fez Lázaro, você vai para a vida eterna, no paraíso, ao lado de Deus. Basicamente é isso, meus irmãos. Ele faz de uma maneira para que eles entendessem.
né? Por isso que nós temos que interpretar a Bíblia sempre da maneira correta. Né? Que naquela época falava, não pode acender fogo. Então muita gente fala hoje que guarda o sábado, não pode acender fogo no sábado. Aí eu, mais uma vez, eu falo, já falei isso, eu falo de novo. Como que acendia fogo naquela época? Era pegar a isqueira e virar assim, acender, ficar um fósforo, virar o botão do fogão, apertar o botão do acender, não. Você tinha que buscar lenha, procurar lenha, no lugar onde não existia, porque era tudo deserto, carregar aquelas lenhas pesadas, levar para casa, raspar uma na outra para fazer fogo. Era um sacrifício. Então, por isso era proibido acender lenha ou cozinhar também no sábado. Né? Agora, hoje em dia é proibido? Não. Hoje em dia o fogo é muito fácil de acender. Então, o ideal é que você não cozinhe. Se você puder fazer na sexta-feira, melhor. Mas não tem problema. Não tem esforço nenhum, não tem problema nenhum de você acender um fogo no sábado. Tá certo? É totalmente diferente hoje em dia. Então, tem coisa que servia para aquela época que não servia hoje. Né? Que nem, por exemplo, o cara veio e matou um parente meu. Eu posso ir lá, como está escrito na Bíblia, como vingador, ir lá e tirar a vida dele? Não. Se eu fizer isso, eu vou para cadeia. O momento é outro. As leis são outras. Entendeu? Isso era uma lei civil e acontecia por quê? Porque naquele momento eles estavam no deserto. Eles não tinham casas, eles não tinham cadeias, não tinha lugar nenhum para prender essas pessoas. Né? E outra, Deus estava querendo fazer ali um povo impoluto, né? Um povo incorruptível. E manter pessoas que cometeram esses erros entre eles poderia fazer com que outras pessoas se contaminassem com aquilo e começassem a querer também cometer esses erros. Então, por isso, que a pessoa que matasse outra, por vontade, teria que morrer. Mas hoje em dia é diferente. Entendeu? Hoje em dia, hoje eu posso pegar e apedrejar a mulher que traiu o marido? Não. Por quê? Porque, para começar, o adultério não é crime pela nossa lei aqui, a lei dos seres humanos. Né? Então, como não é crime o adultério, se eu matar aquela pessoa apedrejada, eu vou pra cadeia. Você tá entendendo? Porque matar é crime. Então, eu não posso matar. Só que hoje nós temos uma outra orientação, meu Deus. Que nós façamos com que essas pessoas se voltem para Deus. Jesus Cristo fez o que com a adúltera lá? Vá e não peques mais. Por quê? Jesus quis nos ensinar o quê? Que nós, seres humanos, nós não podemos julgar o outro porque nós também temos que ser julgados. Nós também não somos justos para julgar ninguém. Nós também erramos, nós também necessitamos de julgamento. Captaram? Então como que eu posso me julgar se eu sou um criminoso também? Que ponto de vista, que moral eu tenho para julgar? Eu não tenho. Somente Jesus, Deus e o Espírito Santo podem fazer esse julgamento. Eles que são puros, são impolutos. Porém, você vê que o próprio Jesus, mesmo se podendo ter apedrejado a mulher lá, ele não apedrejou. Ele poderia ter pegado a pedra da casa. Ele era o único ali que não tinha pecado. Mas por que ele não fez? Porque Jesus ele quer dar uma oportunidade para essa mulher para a vida eterna. Se ele mata aquela mulher naquele momento, ela ia para o lago de fogo. E Jesus não tem interesse nenhum que aquela mulher tem. Quem tem esse interesse é Satanás. Satanás quer que nós fazemos isso. Entendeu? Quando eu estou indo e matando uma pessoa que matou outra, eu estou agindo como Satanás quer. Por quê? Porque ele sabe que se eu for lá e matar aquela pessoa que matou a outra, além de estar condenando aquela pessoa para a morte eterna, para o lago de fogo, morte eterna, eu ainda vou preso e por sua vez, se eu não me arrepender do que eu fiz, não compreender o meu erro, eu também vou para o lago de fogo. Então ele tá levando dois numa carregada só. Então é isso que ele quer que a gente faça. Você entendeu? É a vontade de Satanás, mas não a de Deus. A de Deus é que aquela pessoa se arrependa, se converta, esteja na vida eterna. Aquela pessoa, de algum momento, de alguma maneira, vai pagar pelo que ela fez. Se ela não pagar, sendo presa pelo que ela fez, se não for descoberto que foi ela,
ela vai pagar com doenças, vai pagar com sofrimento na vida dela. Entendeu? Deus vai fazer a justiça. Né? Deixa a justiça para Deus. Né? De um jeito ou de outro ela vai pagar, não somos nós que temos que fazer ela pagar. Entendeu? Mas ela tem o direito de tentar se salvar e se arrepender, assim como eu e você temos. Porque todos nós somos abomináveis pecadores. Então se nós temos o direito de mudar e temos o direito de alcançar a vida eterna, mesmo sendo mundos, porque é aquela pessoa que matou a outra ou estuprou não tem o mesmo direito. Quem somos nós? Por que nós achamos o direito de tirar esse direito da outra pessoa? Hã? Se nós temos esse direito, ele também tem. O direito é igual para todos. É essa a questão. Então as coisas mudam. Nós temos que aprender a interpretar as coisas no contexto atual. Coisas que valeu na época e que não vale mais. Entendeu? Então, tem leis que valiam naquela época, mas que hoje não fazem mais sentido. Então, faz sentido hoje, por exemplo, eu pegar e matar um cordeiro, matar uma coisa para aliviar o pecado? Não, por quê? Porque o cordeiro pascal já morreu por Jesus. Ele já morreu pelo nosso pecado. Então, eu não preciso mais matar um bichinho por causa do meu pecado. Entendeu? O sofrimento maior, o sacrifício maior já foi feito. Você entendeu? Então são coisas que mudam, meus irmãos. Então nós precisamos aprender a realidade, interpretar a Bíblia. Não é simplesmente fazer a hermenêutica da Bíblia, não é simplesmente a gente pegar a Bíblia e ler. Não, nós temos que estudar, capítulo aqui, capítulo do passado, capítulo do presente. Então, eu pego um texto de Salmo, outro de Daniel, outro de Apocalipse, outro de Mateus, outro de Lucas, outro de Atos, outro de Jeremias, outro de Gálatas. Tudo que fala do mesmo assunto. E assim eu posso chegar a uma conclusão, né? A Bíblia de estudo ajuda bastante com isso, por quê? Porque quando você coloca, pega, vai lá, ela tem dicionários da Bíblia que está separado por um assunto. Então, tem lá assunto, sábado. Aí você vai ver todos os textos da Bíblia que falam referência sobre o sábado. Aí você vai abrindo um por um para ver, né, o que a Bíblia está falando sobre esse assunto em cada parte dela. Entendeu? E além do sábado tem fé em Deus, tem morte, vingança, amor, você entendeu? Então tem vários que você pode estar vendo. Então tudo isso ajuda os nossos estudos, mas sempre tem várias versões para que você possa entender corretamente a mensagem de Deus, tá certo? Então, queridos irmãos, estude a Bíblia, tem várias versões, vários textos, né? Quem quiser comprar a Bíblia de Estudos, tem a Bíblia de Estudo do Andrews, tem a Bíblia do Discípulo, tem outras Bíblias de outras denominações. Usem e vejam o que cada capítulo fala, mas não esqueça de não olhar só o capítulo que está sendo dito para ler. Muitas vezes tem que ler o contexto, ler o título do capítulo, ler o capítulo inteiro, às vezes dois, três versículos para cima, dois, três para baixo, para você compreender o que está querendo dizer. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos entender a vontade de Deus, tá? E possamos servir a Deus, hoje e sempre. Tá certo, irmãos? Vamos fazer o que é certo, estudar a Bíblia. É a única maneira, sempre pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente faça a hermenêutica correta, a interpretação correta e possamos alcançar a verdade. Não sejam papagaios. Não ficam repassando só o que vocês ouviram falar de boca em boca sem ter provas do que vocês estão falando, sem ter argumentos. Tá bom? E aí vocês podem estar passando mentiras e sendo enganados por falsos líderes religiosos. Vamos fazer uma oração de encerramento? Que Deus amado, que você esteja conosco, que nos ilumine para que sempre vemos a verdade na Bíblia. Não nos dê paz se nós não estivéssemos estudando a Bíblia. E não nos dê paz se nós estivermos agindo como papagaios cristãos. Que nós possamos levar a mensagem às pessoas, que possamos estar em contato com as verdades, que possamos estudar a Bíblia e levar o bem a quem precisa e a nós mesmos chegarmos à vida eterna. Que assim seja, meu Deus. Esteja sempre junto conosco, Pai. Eu peço que quem estiver trabalhando no dia de hoje possa voltar para casa em segurança, Senhor. Esteja me ouvindo no canal, mesmo que não seja inscrito, Senhor. E os que estão inscritos que não estão me ouvindo também vão para casa em segurança, Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Estejam sempre conosco
que nós todos possamos viver com Deus, estar com Ele, fazer a vontade dEle. Que toda honra e glória ao nosso Deus único. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.